Então, Namaskar, meninas. Alguém quer ler esse trechinho? Eu vou baixando aqui, tem essa parte em português, né? Se alguém quiser ler, vai ser legal. Senão eu posso ler também, sem problemas. Querem que eu leia? Posso ler, né? Tá bom. Então, em todos os aspectos do mundo, há uma luta incessante entre Rajoguna e Tamoguna. Enquanto Rajoguna prevalece, existe o brilho gracioso de Sattva-guna. A mente é formada pela influência de Prakriti sobre Purusha. A característica da mente é pensar. Quando a mente passa da sutileza para a grosseria e se absorve em objetos materiais, o processo é chamado de detração mental ou Sancharakriya. Quando a mente passa dos objetos materiais para a sutileza, ela se funde com o sentimento cósmico do eu. E o processo é chamado de atração mental ou Pratyasanchara. Sanchara é guiado principalmente por Tamoguna, Pratyasanchara por Sattva-guna. Sanchara tende a criar sentimentos estáticos, enquanto Pratyasanchara promove sentimentos cósmicos. Eu vou fazer uma pausa, né? E depois eu termino de ler, o trecho é curtinho, mas só para explicar. Para nem todo mundo, eu acho que tem, né? Com certeza, nem todo mundo tem como familiares esses conceitos. A gente entende no yoga, né? Que tudo é formado por essas três manifestações, né? Tudo que existe é um pouco Rajoguna, um pouco Tamoguna, um pouco Sattva-guna, só que em cada coisa um desses três prepondera, né? É como se umas coisas tivessem mais forte a predominância de Rajoguna, outras mais forte a predominância de Tamoguna, outros mais forte Sattva-guna. O que que é isso? Tamoguna são aquelas coisas, aqueles pensamentos, aquelas pessoas, né? Aqueles comportamentos que são mais densos, são mais ignorantes, são mais grosseiros. Tamoguna, tá? Rajoguna são aqueles pensamentos, aquelas pessoas, aquelas coisas, aqueles comportamentos que são mais dinâmicos, acelerados, movimento, né? Energia, vibração, tá? Enquanto que Tamaguna é mais letargia, né, o grosseiro, o denso, o ignorante. Rajoguna é o energético, o vibrante, o pulsante, né? Eles são como que opositores. Um é muito, né, representa muito mais, digamos, a morte, Tamaguna. Rajaguna representa mais a intensidade, a vibração, podemos dizer a vida. Mas Sattva-guna é a expressão que consideramos a mais elevada, a mais nobre. Sattva-guna representa aquilo que não é nem a morte, nem o ignorante, nem o denso, nem o cru, mas também nem o acelerado, nem o agitado, nem, né, o movimento, a agitação. Sattva-guna é o sutil, é o doce, é a sabedoria, né, é o nobre, a nobreza, né? Então, a gente está falando que a mente é formada, enfim, por Prakriti e a mente sendo formada por Prakriti significa que ela vai ser mais Tamaguna, ora mais Rajoguna, ora mais Sattva-guna, tá? Já que Prakriti se expressa sempre por uma dessas três expressões, tá? E aqui ele fala de alguns outros aspectos, né? Quando a mente passa da sutileza, ou seja, Sattva-guna, para a grosseria, portanto, a mente se identifica com objetos materiais, a gente chama isso de detração mental. A mente diminui, digamos assim, de tamanho, a mente se recolhe, a mente se enrijece, a mente se torna mais crua, né? A mente se diminui de tamanho, vamos dizer assim, né? Detração mental. Agora, quando a mente passa dos objetos materiais, ou seja, mais crus, para aspectos mais sutis, então essa mente se funde com o sentimento cósmico de eu, né? E é isso também é dado outro nome, tá? Bom, vamos avançar aqui. Ao empregar corretamente os três atributos, ao conseguirmos nós nos utilizarmos de Tamaguna, Rajoguna, Sattva-guna de forma equilibrada, de forma saudável,
né? Os seres humanos podem conhecer a verdade e a perfeição, né? Então, se eu conseguir utilizar de Tamaguna, desse aspecto da ignorância, de uma forma sábia, né? Reduzindo, inclusive, a sua presença na minha vida, a sua expressão na minha vida, né? Utilizar de Rajoguna quando necessário e, sobretudo, me estabilizar cada vez mais em Sattva-guna, no sutil, colocando a minha mente cada vez no que é sutil e não no denso, né? Então, eu posso conhecer virtude, verdade, perfeição podem elevar seus horizontes mentais, né? Os seres humanos podem elevar os seus horizontes mentais com o auxílio do Sattva Guna de Prakriti, né? Do sutil, que opera no processo de atração de Brahma, ou seja, né? Sattva-guna é o que nos, quando a gente consegue colocar na sua mente cada vez mais nesse nível sutil, nossos comportamentos, nossas palavras, né? A gente vai estar cada vez mais sendo atraído por Deus, né? Vamos ter mais forte o processo de atração por Deus. Olha que interessante essa parte aqui. Uma pessoa sattva-guni, ou seja, uma pessoa que em determinado momento tem preponderante a influência do sutil, sempre encontra sattva-guna ou o sutil em tudo. Portanto, uma mesma cidade, uma mesma paisagem é visualizada de três maneiras diferentes por três pessoas, de acordo com seus respectivos temperamentos. Quem, por exemplo, se em determinado momento eu estou mais influenciada por Tamaguna, né? Se minha mente está mais Tamaguna, ao olhar para uma flor, eu vou dizer, ai, que flor feia, ou ai, que flor estranha, ou eu nem vou olhar para a flor, eu nem vou dar bola para ela, meus olhos vão passar por ela e não vão se ater a ela. Agora, se a minha mente está mais rajaguna, se a minha mente está mais dinâmica, né, mais no movimento, mais na energia, né, na dinamicidade. Ao olhar uma flor, eu já vou ficar pensando, nossa, será que eu tenho que colocar água? Será que eu tenho que podar ela? Será que eu tenho que, vou cheirar? Será que eu dou para alguém? Né? Fica sempre tentando achar alguma coisa para fazer em torno daquilo. Agora, se a minha mente está sutil, eu posso simplesmente contemplar a flor, deixar que essa flor simplesmente, né, me transmita uma energia de doçura, uma energia para o seu próprio perfume, né? Vou conseguir então me deslumbrar da presença da flor em minha companhia. E assim, diante de qualquer situação, né? Diante de uma cidade, diante de uma paisagem, diante de algumas pessoas, ou melhor, diante de qualquer pessoa, né? Então, se a minha mente é mais Rajaguna, essa é a influência que vai me fazer ver o mundo, interpretar o mundo. Se a minha mente é mais Sattva-guna, se a minha mente é mais Tamaguna, né? E assim, consequentemente, né? Minha mente vai estar influenciada, a minha interação com as coisas ao redor estará, será influenciada pela forma como a minha mente está, né? Então, uma mensagem final aqui do texto, né? Você deve ter sempre em mente que precisa avançar internamente, lutando contra a grosseria tamaguni com o auxílio de Sattva-guna. Para avançar constantemente, você deve se manter afastado das forças da distração mental, pois essas forças o lançarão em direção ao tumulto da grosseria. Não seja extrovertida ou extrovertido, não siga em direção à sua própria destruição, pois uma vez que você tenha caído nas garras da grosseria, é quase impossível se libertar delas. O abismo o devorará ou a devorará e você perderá a estrela guia de suas vidas. Ó seres humanos, sigam em frente no caminho de Onkara, rumo à sutileza. Não corram atrás da miragem superficialmente agradável dominada por Tamaguna. Estabeleçam-se em Sattva-guna e então fundam-se em Brahma. Alcancem o ponto de onde Onkara emergiu. Despertem seu dinamismo adormecido através da sadhana, ou seja, da meditação, da prática espiritual e da devoção. Né? Devoção como o amor por todos os seres, pelo todo. Realizem a elevação mental da divindade e fundam-na na corrente infinita da misericórdia divina. Desde tempos remotos, vocês têm se movido em direção ao estado supremo. Vocês sofreram privações indizíveis e hoje têm a oportunidade mais favorável
para se tornarem seres humanos dignos. Então, fui comentando, né, o texto para a gente tentar ir desvendando até mesmo os conceitos, mas a ideia final, né, resumindo, é de a gente buscar estar atento em cada momento dos nossos dias, né, sobre que influências estão sendo exercidas sobre nós, né, a cada situação. Será que em determinado momento do meu dia, diante de alguém, eu estou conseguindo, eu estou sendo mais influenciada pelo sutil, pelo denso ou pelo dinâmico, pelo acelerado? Será que eu estou conseguindo apreciar essa pessoa? Será que eu estou conseguindo ver a beleza, a doçura, né, a sabedoria dela, ou eu só estou conseguindo ver ali o que tem de negativo na pessoa, no que tem de denso da pessoa? Se a minha mente estiver sutil, que é para isso que a gente deve trabalhar, se a minha mente estiver satuaguna, eu vou olhar para alguém e vou ver o belo, eu vou ver o doce, eu vou ver a potência na pessoa, já que todo mundo tem sua potência, todo mundo tem suas habilidades. Agora, se a minha mente estiver mais influenciada por Tamaguna, para qualquer um que eu olhe, para qualquer objeto que eu olhe, para qualquer aspecto da natureza, eu vou ver o sujo, eu vou ver o feio, eu vou ver, né, os equívocos, eu vou ver as falhas, eu vou ver o negativo, né? Então, nesse momento de final de ano, em que a gente acaba interagindo, né, às vezes em festas familiares, em que a gente acaba tendo muitos encontros, né? Que a gente se esforce para deixar a mente cada vez mais em Sattva-guna. E a gente perceber no nosso dia a dia quando Tamaguna está vencendo, para tentarmos, né, redirecionar a mente, então, pelo menos para Rajoguna, para o dinâmico, quando não, então, para o mais elevado, o Sattva-guna. Algo que eu percebo também no meu dia a dia, meninas, e para ir concluindo, né? Não quero que se estenda também, mas eu percebo muito às vezes, né? Por exemplo, quando eu quero fazer minha prática espiritual e algo está me puxando, né, para ou dormir ou fazer outras coisas, né? Enfim, em vários momentos, né? Eu percebo às vezes que vem essa força do tamásico, né? Ou seja, a força da letargia, a força do ignorante, a força, né, do denso, do cru, né? Me puxando. E aí, quando eu lembro de um outro trechinho em que Shri Shri Nandamurti fala, a nossa vida inteira consiste na luta entre o dinâmico, né, e a vida, o movimento, a dinâmica, Rajoguna, e a morte, o letárgico, o cru. Toda vez, né, que o letárgico prevalece, é como se eu estivesse deixando que a morte vença, né? Então, a importância de, nessa luta entre Rajoguna e Tamaguna, eu privilegiar Rajoguna, o movimento, o dinâmico, a vida. Quando o Rajoguna vence, eu consigo fazer preponderar na minha vida também Sattva-guna, né? É como se Sattva-guna, o sutil, fosse, então, a preponderância, né, cada vez mais na minha vida, né, dessa vitória de Rajoguna contra Tamaguna. Então eu faço questão de pensar assim de uma forma até mais dramática, né? Nossa, se eu, né, me deixei levar por um pensamento mais preguiçoso, né, ou mais denso, em vez de eu ir meditar, eu vou lá primeiro e vou comer, e depois eu sei que depois de comer vai ser difícil meditar, minha mente vai estar na digestão, eu fico, né, me dizendo, olha, tu precisa realmente deixar, né, essa letargia, a energia da morte, né, a energia do denso vencer, porque nós temos essas lutinhas internas. A prática espiritual não é para ser algo ruim, a nossa vida não é para se tornar chata, pelo contrário, não é para a gente deixar de ter uma vida de prazeres, de convivência, de coisas gostosas, de coisas prazerosas, mas a gente tem que realizar, sim, não há dúvida, uma certa lutinha interna em vários momentos do nosso dia. Então, toda vez que você sentir que a sua mente, que o seu comportamento, que as suas escolhas estão sendo conduzidas, né, por essa energia da morte, né, do tamásico, do denso, do cru, afirma para você mesmo, você não tem como colocar uma força aí de vida, uma energia, um movimento,
né, como Rajaguna, para vencer esse Tamaguna e assim se tornar, caminhar na direção do sutil, você precisa deixar que o tamásico, que o denso prevaleça nessa situação e depois numa próxima situação. Eu preciso estar vendo o negativo, o denso, o pesado, né, nos outros, ou eu consigo mudar o meu olhar e buscar tornar um olhar mais sofisticado, mais sutil, né? Eu preciso interagir nos outros a partir dessa energia, né, mais densa, ou eu consigo, né, escolher pelo mais sutil, ou pelo menos pela via do movimento, né, pela via da energia da vida do rajásico, né? Então, assim, uma reflexãozinha bem prática, né, para a gente saber que no dia a dia é por aí que a gente vai buscando fazer vencer a nossa escolha por caminhar na direção da luz, por caminhar na direção do amor, por vencer os nossos padrões mentais, comportamentais limitantes, né? Enfim, por vencer aquilo que nos aprisiona, que nos limita, tá? E que isso vocês possam estender a todas as situações do dia a dia de vocês, né? Muitas de vocês já fizeram a experiência de se auto-observar, né? Regularmente nos yamas e niyamas, eu sei que depois de um tempo, às vezes a gente acaba esquecendo, deixando, tentem lembrar disso, mas também a gente pode fazer essa auto-observação, né? Sobre as três gunas, né? Perceber se tamásico, se tamas está prevalecendo, se rajas está prevalecendo muito melhor, mas ainda mais, né? Glorioso se a gente puder fazer com que sátua, o sutil, prevaleça. Ainda que nos momentos de grande luta, não pensem que o sutil é frágil, pelo contrário, o sutil é a maior força. Lá nos primórdios da criação, né, quando não existia nada, quando nada tinha sido criado, a manifestação, a expressão divina se deu a partir da força maior que existe, a maior força existente entre essas três, que é a do sutil. Pessoal, o sutil é mais forte do que tudo. O sutil não é frágil. Porque o sutil, além de tudo, é sábio, porque o sutil, além de tudo, é certeiro, é o objetivo, porque o sutil é, além de tudo, amoroso. E com um amor, nada é capaz de vencer, nada é capaz, né, de superar. Então, quando temos amor, como temos o sutil, a gente consegue vencer tudo. Então, que a gente possa estar cada vez mais vinculado ao sutil, fazendo prevalecer de nós o sutil, inclusive para realizar as grandes lutas, né, os grandes superarmos os grandes desafios que a vida vai nos dando, inclusive os desafios pequenos, sobre manter a nossa sadhana, manter, né, o nosso esforço por estarmos juntas, por exemplo, tentar uma vez por semana, sempre que possível, então fortalece muito, facilita muito. Eu até peço desculpa porque a nossa meditação se estendeu dos 20 minutos. Gente, estava tão bom, tão bom, tão bom, eu não queria parar. Nem sempre, né, a gente consegue sentir, assim, a meditação tão gostosa. Mas para mim, normalmente, as meditações são boas quando são em coletivo. A meditação sozinha às vezes é mais xoxinha, né? Mas assim no coletivo, todas as mentes se esforçando junto por trilhar o sutil, por trilhar a técnica, né? E chegar lá no cosmos, lá no mantra, ou seja, chegarmos no sutil, com essa força do sutil, uma mente carrega a outra. Então, gratidão porque vocês carregaram a minha mente, me levaram para um lugar muito gostoso, mas com isso a gente acabou meditando um tempo maior, que eu não vi o tempo passar, tá? Bom, eu vou parar a gravação. Gratidão por estarmos aqui juntas, juntos. O Álvaro tá aí também, coisa boa termos um irmão junto. Quero ouvir você, se alguém quiser compartilhar algo, se alguém precisar sair, sempre fique à vontade para sair quando precisarem também, né? Fechar aqui.